Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é Pastor Chicão, da Lagoinha Orlando, líder dos voluntários na Lagoinha Global. Gente, eu estou realizando um sonho de conhecer Lagoinha Alphaville. Estamos aqui na conferência global, onde o Senhor nos trouxe aqui, temos vivido momentos maravilhosos. E daí fomos convidados a fazer esse Globalcast, essa conversa com líderes de voluntários de algumas partes do Brasil. E eu estou tendo aqui o privilégio de crescer, de ver o que a gente está vivendo aqui em Alphaville. Paludo, líder dos voluntários em Alphaville, meu irmão. Meu Deus. Meu irmão, o que é isso aqui, rapaz? Você viu, pastor? A gente tem, eu tenho visitado várias igrejas, várias lagoinhas nos Estados Unidos, aqui também no Brasil. E Alphaville, o que Deus tem derramado aqui, me lembra muito o que eu vivi na minha adolescência e juventude na Matriz, em Belo Horizonte. Sim. Não dá para explicar. A gente não consegue... o que está acontecendo? O que a gente tem de diferente? O que a gente está fazendo diferente? E não é nada, Paludo, que eu vejo de tecnologia. Não é de um LED, não é nada, porque eu acho que isso passa muito rápido. Sim. E aí a gente chega aqui e vê esses voluntários, cara, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu quero te dar os parabéns pela recepção, uma baita de uma estrutura. Fala um pouquinho pra gente desse desafio, como é que começou isso aí, como é que chegou o convite para você, meu irmão? Foi o André Fernandes que chegou, falou assim, eu quero que você seja líder dos voluntários. Conta pra mim um pouquinho da tua história, você nasceu aonde, casado, fala aí. Me chamo Matheus Paludo, né? Atualmente sou líder de voluntários aqui da Lagoinha Alphaville. Sou casado com a Mariana. Tenho um filho que está no forninho, está na barriga. Primeiro. Vicenzo, chega em janeiro. Já mandei fazer até um crachazinho pequeno para ele. Pra ele chegar e eu tenho que estar servindo. Exatamente, já chega servindo. É isso. E comecei aqui na Lagoinha Alphaville há 1 ano e meio atrás. Eu já participei de alguns movimentos no passado, principalmente aqui em Alphaville, movimentos evangelísticos e tudo mais. E na época o pastor que estava aqui na liderança dos voluntários me chamou para estar perto dele. E ele durante 1 ano me preparou, me treinou para isso. E aí ele teve uma palavra para ir para Nova Zelândia e eu acabei assumindo no lugar dele esse desafio, né? Porque hoje a gente conta com mais de 2.000 voluntários. Uau. E todo mês a gente treina 300 novos voluntários. Glória a Jesus. Porque tudo aquilo que a gente está vivendo aqui faz parte de uma palavra que Deus deu para o nosso pastor André Fernandes também, que Alphaville seria o epicentro de uma onda de avivamento. E o que a gente vê é como se, de fato, uma onda tivesse já batendo e rompendo os muros. Glória a Jesus. Sabe? E para isso a gente precisa de voluntários, né? Para isso, eu brinco que os voluntários são a vida da igreja. São resposta de oração. Se a gente não tiver voluntário na igreja, a igreja para, a igreja morre, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com todos os nossos voluntários. A gente tem esse zelo, esse carinho, e a gente vê voluntários apaixonados pela obra de Deus. E eu estou feliz de receber vocês aqui em casa. A alegria e o privilégio é nosso. De verdade, é um privilégio. Quando a gente soube que a Global ia ser aqui, o coração já acelerou, porque a gente sabia que o desafio ia ser grande e que a gente precisava preparar com tudo com muita excelência, né? Mas espero que vocês estejam gostando e qualquer coisa eu estou aqui para disposição de vocês. Quando você nasceu no lar evangélico, você aceitou Jesus depois? Conta um pouquinho, como é que foi? Eu nasci no lar evangélico, ia com os meus pais na igreja e tudo mais, mas com 14 anos mais ou menos tive um encontro com Jesus de fato, que mudou a minha história e me fez ir para pregar na escola, em ônibus, depois faculdade. Fiz faculdade de engenharia civil, nada a ver com humanos, com gente, só cálculo, exatidão, essas coisas. Mas Deus me trouxe para essa posição porque foi uma surpresa para mim também. Eu nunca imaginei que eu receberia um convite como esse, mas eu sempre fui muito apaixonado, sabe, pela obra de Deus, e eu tenho certeza que tendo o coração no lugar certo,
Deus ele escolhe até mesmo os improváveis, né? Não, então, todos nós somos improváveis, meu irmão. Pode ter É certeza disso. O Senhor nos tirou de trás das malhadas e nos trouxe para servir Ele no reino. é isso. Pelo amor de Deus. Olha só, eu tô com mais 2 convidados aqui. Como é que foi hoje? Eu recebi esse convite para fazer esse Globalcast. E aí eu falei, como é que eu vou fazer para convidar mais? E o objetivo nosso, depois que a gente assumiu a liderança dos voluntários global, a gente tem o Instagram da Lagoinha, Voluntários Lagoinha Global, tem um grupo no WhatsApp, e a gente faz o treinamento mensal lá também, e já tem 2 treinamentos que é para o mundo inteiro. E eu falei assim, poxa, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, quem é que está aqui? Porque eu queria pegar realidades totalmente diferentes. Sim. Porque a gente, quando vai viajar e dar treinamentos voluntários de outras igrejas, cada um tem a sua realidade. Às vezes a gente fala sobre lugar dos voluntários, a gente fala do Ministério WeCare, a gente fala do louvor, a gente fala de tantos ministérios que de uma igreja já mais estruturada, mas a gente sempre visando aquelas que ainda estão no momento de crescimento e que um dia também vão ter isso. Sim. E aí eu coloquei no WhatsApp, quem está aqui disponível, quem ainda está aqui? E eu falei assim, Senhor, quem responder, o Senhor controla todas as coisas, né? No livro de Salmos 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E aí eu coloquei lá e algumas pessoas responderam, e eu não sabia exatamente a hora que a gente ia estar gravando. Eu falei assim, olha, fiquem atentos aos seus telefones. E aí quando chamaram para gravar, eu voltei a tomar a mensagem de novo. Eu falei, e aí, vocês estão aí? E aí esses 2 homens de Deus responderam. O que é maravilhoso, que eu amei, Davi, de Mato Grosso, Sinop. Isso. Meu irmão, como é que você foi parar em Lagoinha? Conta um pouquinho da sua história. Você nasceu no lar evangélico. Como é que está a igreja lá? Conta pra gente. Olha, eu sou o David, muito prazer estar falando com vocês, né? Como você falou, eu sou de Mato Grosso, Sinop, só que eu sou natural de Contagem, Minas Gerais, né? Então eu já conheci a matriz, já fui muito na matriz, não congreguei lá, porque era um pouco longe, mas né, conheci, ia e adorava, amava, né, o serviço das pessoas lá. E há 2 anos atrás eu recebi um convite de trabalho para ir para o Mato Grosso, para trabalhar. Não pensava, estava desviado, essa é a minha história. Eu me converti em 2014, caminhei em outra congregação e estava desviado e fui me encontrar em Lagoinha, lá em Sinop, já conhecendo a Lagoinha Matriz, que já era apaixonado, só que não tive a oportunidade de congregar. E nesses 2 anos para cá, Deus tem feito maravilhas na minha vida. E eu assumi essa responsabilidade agora de liderar os voluntários, né? Sou líder de GC também, e o voluntariado é o que move a igreja, né? Então, quando eu voltei e aceitei Jesus novamente para a minha vida, eu queria me voluntariar em todos os ministérios possíveis. A igreja lá tem somente 3 anos, né? A gente realmente está vivendo um avivamento, nós já mudamos de tempo 3 vezes. Glória a Jesus. Então, assim, o que está movendo isso não é o financeiro, é o espiritual, e a entrega das pessoas ali, Aleluia. O amor delas ali. E isso que tem movido nossa igreja, é o voluntariado, é esse coração, sabe? O coração que derrama do pastor, né? Do pastor global, do pastor da casa, e vai derramando sobre o voluntariado. E assim, eu tenho só a elogiar, sabe, Chicão, esse trabalho que a Global está fazendo de organização, né? E quando a gente está debaixo de uma visão, que é o que tem acontecido, igual eu vi seus vídeos, né? Peguei os slides, eu pego seus slides e dou o mesmo treinamento. É isso aí. Só que na minha minha fala, né? Da minha forma, igual você falou, da forma que é a nossa igreja, na forma que é nosso ambiente ali. Só que eu pego toda a base da sua visão. E isso tem gerado frutos. Então, assim, é muita gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na Global, pelo que Ele tem feito nessa organização, porque é o que está sendo falado, né, na conferência, é o que tem sendo falado no encontro de liderança, que a gente está debaixo de uma visão, a gente tem que submeter a ela, que isso gera frutos, isso que faz a igreja fluir, faz tudo acontecer, né, para a glória de Deus. Glória a Jesus. Como é que é o nome do seu pastor lá? Meu pastor é o Misael. Misael. Uma Glória bênção. a Jesus. Dá um tchau para ele. Pastor Ô, Misael. Misa, te amo, meu pastor. Amo sua vida. Glória a Jesus. Conta Glória a Jesus. comigo. Casado?
Não, solteiro. Tá no mistério, esperando o milagre do Senhor. Aleluia. Procurando a voluntária. Com certeza. Tem que ser, não tem que ser? Aleluia. E outro convidado que na hora te mandou o zap ali respondeu pra gente, Gabriel de São Vicente. São Vicente. Conta um pouquinho da tua história, Gabriel. Você é casado, filhos, quanto tempo tá na igreja, nasceu no lar evangélico, quando aceitou Jesus? Conta um pouquinho pra gente. Graças a Deus, Chico. Gás. Eu nasci num lar evangélico, né? E um pouco diferente do Paludo, com meus 14 anos ali eu me afastei um pouco, né? Mas meu pai sempre disse, né? A semente foi plantada. E já tinha o conhecimento da palavra, né? Então não consegui ficar muito tempo fora do caminho. Conheci minha esposa, né? Nos casamos e tenho 2 princesas, uma de 14 e uma de 3 aninhos, né? E um dos motivos que fez eu retornar para a casa de Deus foi essa minha filha de 14 anos, né? Ela gosta muito de louvar a Deus e minha mãe sempre continuou frequentando e ela ia era uma outra denominação, né? Então ela tinha os encontros do conjunto infantil, tal. Ela sempre ia para cantar e eu fui aos poucos retornando até o momento que Deus me pegou de jeito assim e falou não é o seu lugar fora da minha casa, né? E aí acabei retornando, não na Lagoinha, né? Nessa mesma denominação que eu nasci, vamos dizer assim. E aí, um pouco ali aquele cristão no banco, né? E comecei a me sentir incomodado, né? Uma denominação onde tem muitos grupinhos fechados ali, você não consegue se sentir inserido. E já conheci a Lagoinha, né? Primeiramente através do Diante do Trono, que eu acho que foi onde que explodiu, aquele boom no Brasil, né? E aí minha família sempre foi aos congressos em Belo Horizonte. Eu não ia porque eu era muito, muito jovem ainda. Mas aí, passando numa rua próxima da minha casa, a minha esposa falou, olha, abriu uma lagoinha aqui do lado de casa. Viu a pombinha pendurada na parede? As placas. As plaquinhas? Né? De welcome? As plaquinhas. Não, a placa era lugares de pessoas imperfeitas. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Bom. E eu falei, caramba, eu vou fazer uma visita. Né, vamos fazer uma visita. A gente fez uma visita. Fui um domingo, fui o segundo, o terceiro, o quarto e me apaixonei pela visão, né? A visão da Lagoinha, ela traz isso, né? O voluntariado. Primeiramente a recepção, você chega, você já é muito bem recepcionado, né? Isso nos impactou. E eu lembro que o pastor, após um culto, ele chegou em mim e falou assim: "E aí, Gabriel, já decidiu onde você vai servir?" Né? Não perguntou nem se você queria membrar, ele perguntou onde você queria servir. Já perguntou aonde eu queria servir. O que você gosta de fazer? Você gosta de criança? Você gosta da parte da comunicação? E aí passei ali para ele, né? Falei, não, pastor, eu gosto da área de comunicação. E ali onde eu fui me inserindo dentro da Lagoinha, na questão do voluntariado, né? E diante de algumas demandas, né? Diferente nós somos uma igreja, não tem muito tempo, tem cerca de 3, 4 anos, então mudamos de local, isso impactou um pouco na questão do voluntariado. E dentro dessa necessidade, o pastor fez esse convite para que eu assumisse o voluntariado. E de lá para cá, graças a Deus, a gente tem tido uma crescente muito boa, né? Como o irmão falou, através dos treinamentos, né? A gente começou a implantar com mais vontade essa questão de mostrar mesmo, né? O pastor Costa Neto, na terça-feira, ele deu uma palavra maravilhosa, né? Acho que o voluntariado é isso, é ser o natural. Não tem, quando a gente procura um mistério, qual é o mistério do voluntariado? É você entender que é o natural, é normal você ser voluntário, né? Na casa do Senhor isso é o normal. Então não é um bicho de 7 cabeças, é você ter amor à obra e entender, né? Que o voluntariado é algo que tem que ser natural, normal na vida do cristão. Tem aproximadamente quantos voluntários? Paludo já falou aqui, quantos voluntários que temos aqui em Alphaville? A gente tem 2.000. 2.000 voluntários. Quantos voluntários você está cabeçando lá? 120. 120. 38. 38 voluntários. Glórias a Jesus. E eu vou fazer uma pergunta assim, bem direta para vocês. Eu nasci em Lagoinha. Como você falou, se eu não era da Lagoinha, também não era da Lagoinha. O que é que te trouxe para Lagoinha? O que você olhou assim e falou assim, cara, eu não... O que te trouxe? O que você acha assim? Falou assim, cara, foi isso que me chamou a atenção, isso que eu gostei. O que fez você vir para Lagoinha Alphaville? Cara, o que me chamou a atenção na Lagoinha foi de fato a visão da igreja, aquilo que Deus comissionou para Lagoinha. Quando você começou, não era o Fernandes?
Não, tava na transição. Tá na transição. Tava- Quem que tava aqui na época? Tava com o pastor Eduardo. Eduardo, que tá em Porto São Lúcio agora. Isso. Tá lá na Flórida, sim. E aí sim. tava na transição, e aí vinha Valadão uma vez por semana, Isso. aí ficava, né? Uma vez Valadão, uma vez Fernandes, Ela o vem de Lio. Miami ainda, aquela mudança, né? Exato. E aí foi bem nessa transição que eu vim, porque quando eu conheci Lagoinha, eu me apaixonei. Na verdade, eu tenho uma tia também que é pastora na Lagoinha, no Rio, e desde sempre eu fui apaixonado pela Lagoinha. Quando eu pisei o primeiro dia na Lagoinha, Identificou. meu Deus, me senti acolhido, abraçado. Só que Deus ainda não tinha me dado uma palavra. Tem que Aí ter 1 ano e meio atrás eu recebi uma palavra junto com a minha esposa. A gente morava, quando eu me casei, eu mudei para São Caetano. Eu nasci aqui em Alphaville, mas quando eu me casei eu mudei para São Caetano e há 1 ano e meio atrás eu recebi uma palavra de Deus para voltar. E eu já tinha feito um trabalho aqui em Alphaville, Deus me deu uma palavra para voltar, para resgatar os perdidos, para resgatar aqueles que estavam longe do Senhor. E aí quando eu olho para Alphaville eu falo assim, Deus, aonde o Senhor me quer? E aí foi quando eu me dei conta de que a Lagoinha é um lugar de novos começos, né? E aí eu falei, cara, então Deus está me trazendo para a Lagoinha. E através de uma palavra bíblica também, a gente teve a confirmação. Quem é casado tem E que aí falar com a mulher também. Exatamente. E aí, de uma forma sobrenatural, em uma semana a gente mudou para Alphaville. Vendemos o apartamento lá em São Caetano, compramos outro aqui. Foi uma loucura. Em uma semana, as coisas caminharam e foi bem no período de aceleração que o nosso próprio pastor André estava vivendo aqui. Então, ele chegou já vivendo um tempo de aceleração conosco aqui. E foi também na minha casa. Então, é engraçado que aquilo que a gente tem vivido como ministério tem derramado também sobre as nossas casas. É isso, rapaz. Vai indo, vai Então, indo. É por aí, é isso mesmo. aquilo que a gente honra, a gente usufrui também, né? Então, eu honro muito aquilo que o nosso pastor André Valadão, nosso pastor André Fernandes carrega, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus entregou para eles é algo especial, é algo extraordinário. E eu tenho visto, hoje eu sou 100% voluntário também. Então, eu também trabalho fora, tenho uma empresa, e aquilo que a gente tem vivido aqui no nosso ministério tem transbordado em casa, na minha empresa e tudo mais. E tem muitas pessoas até que me perguntam, né? Mas você é voluntário? Filho do voluntário e... Eu faço questão de ser voluntário. Hoje pode ser que um dia isso mude, Sim. mas eu faço questão de hoje ser voluntário para ser também como um exemplo, porque eu quero sentir na pele o que todos os voluntários estão sentindo. É isso que eu ia perguntar. Você falou de sentir na pele. Qual foi o primeiro ministério quando você chegou aqui em Lagoinha Alphaville? Onde é que você começou? Onde é que você se identificou? Falou assim, eu quero trabalhar aqui. Qual foi o ministério? Eu comecei no Connect, na captação de novos voluntários. Certo. Então, ficava com a plaquinha, quer ser um voluntário, e ali a gente ia abordando as pessoas para que elas pudessem se voluntariar aqui também. E comecei no Connect e dali fui caminhando. Foi crescendo. Foi em cada ministério? Você acha que você passou por cada ministério até você, assim, ser líder do ministério, para você sentir? Você passa, dali do Connect você já foi para a liderança já? Do Connect eu já comecei a participar dos treinamentos, então o pastor na época começou a me incluir para dar parte do treinamento, e aí ele foi me preparando e eu já comecei a atuar junto com ele na gestão do culto como um todo. Que legal. Então hoje, por exemplo, quando eu estou aqui em Lagoinha, eu rodo desde o parking até o Kids, até em todos os setores para ver se está tudo funcionando. Eu tô rindo, você sabe que só te cortando. Eu não lembro a última vez que eu sentei para assistir um culto. Assim, de sentar. E esses dias para mim aqui, para minha esposa, tem sido um refrigério. Glória a Deus. Porque você está falando assim, a gente chega do estacionamento e vai para a cozinha, e vai para a câmera, a gente vai rodando, perguntando se o pessoal está bem, se está precisando de alguma coisa. É a mesma coisa que eu estava falando aí, a gente quase não senta para parar. Porque também a gente gosta de gente. É isso aí. Né? É então a gente começa a ver os nossos voluntários, a gente abraça um, abraça outro, a gente dá uma palavra de ânimo, ora com um e outro, e quando a gente vai ver,
já está estourando o popô para ir embora. É isso aí, alcançando aquele objetivo nosso, que é a pessoa levantar a mão ali e aceitar Jesus. Mas glória a Deus por isso. Mas eu e minha esposa, a gente tem esse compromisso também de ter esse tempo de cultuar. A gente fala isso no treinamento, né? Que é o tempo para servir e o tempo de cultuar. Então, isso é muito importante para a gente. Mas aquilo que a gente tem vivido aqui é grandioso e que seja uma inspiração, só o começo, né, para todas as nossas lagoinhas. É um referencial, com certeza. E você, meu irmão, como é que fala, Davi? Onde é que você começou? Você chegou na igreja, qual foi o primeiro ministério que você foi ser voluntário? Onde é que você chegou assim, tem uma brecha aí, deixa eu trabalhar aí? Eu vou falar o primeiro e o que eu mais amo, que é o Consolidação. Consolidação. Consolidação para mim é o ministério mais amoroso que existe. Aceitou Jesus, você leva para a salinha, porque é o que aceitou Jesus, é o que você entrega ali uma balinha, pede ele para preencher o telefone, você manda uma mensagem. Então, assim, é o primeiro contato, né? Logo após o culto, ou quando aceita, ou se reconcilia, e é onde que ele recebe esse amor. Então, eu vejo o Consolidação como algo que alcança e as pessoas sentem esse amor, que é o que o nosso irmão ali sentiu também, né, no início, esse amor de Lagoinha. Então, Consolidação passa isso. Eu queria muito, sabe, pastor, conhecer quem montou esse ministério, porque surreal a lá conexão na matriz, que cria, esse amor que cria, sabe, pelas pessoas. E aí, você da Consolidação, como é que você chegou a ser líder dos voluntários? Você depois aí passou, como ele falou aqui, aí começou a ajudar o pastor, aí o pastor gostou, começou a sentir um pouquinho mais de confiança em você. Sim. Porque a gente que é líder de voluntários, você é pastor? Não, ainda você não. É pastor? Você é pastor? Ainda não. Então, já vão ser, porque é um pastoreio. Sim. Porque a gente, querendo ou não, a gente lidar com vidas diretas. Eu costumo falar no treinamento de voluntário assim, se a pessoa quer ser membro da igreja, ela pode vir. Membro, vai entrar, vai assistir o culto, é uma benção. Mas quando a pessoa quer se tornar um voluntário, eu acredito que ela sobe um degrauzinho a mais, aonde a gente pode apertar um pouquinho mais. Falar, olha, você vai participar? Então, olha, você precisa se enquadrar dentro disso aqui. E aí, depois da consolidação, qual foi o próximo passo? Como é que você foi, vamos dizer, se eu posso dizer assim, crescendo ali dentro? Como é que foi? Do Consolidação, eu comecei a ir para a liderança de GC. Eu fiz o treinamento de líder de GC, me tornei um líder de GC e comecei a ministrar no Link, que é os pré-adolescentes. Então, eu ministrava nos cultos para o Link, fazia o Consolidação e era líder de GC. E hoje eu sirvo também no staff, que ele faz aquele trabalho de culto ali, eu sirvo o pastor, tudo que ele precisa ali durante o culto, eu estou lá servindo ele, eu sou um auxiliar dele ali durante os cultos, e estou fazendo carisma e sendo preparado para o pastoreio. É isso aí. Então, nesse processo, ele me colocou como um líder de voluntariado, porque eu conhecia todos os ministérios, tanto o diaconato, consolidação, o Kids, Joga nas 11, vamos dizer assim. Então, todo o procedimento da igreja ali eu estava introduzido e ele me viu como uma boa opção, por conhecer o pessoal também, ser brincalhão com todo mundo. Já começa o pessoal a ter um referencial. Acho que é quando você começa a ser voluntário na igreja, começa a estar mais no movimento, acaba que as pessoas falam, aconteceu alguma coisa, fala com fulano, fala com fulano, e aí a gente começa, vamos dizer, se destacar, ser um referencial ali de resolver problemas. Verdade, é isso. Daquela situação ali, desse jeito. Você, Gabriel, fala pra gente, qual foi o primeiro ministério que você chegou na igreja, já foi trabalhando ali, e como é que você chegou a ser convidado pelo seu pastor para você ser líder dos voluntários lá? Então, como eu falei inicialmente, eu comecei na área do fórum, da comunicação, a parte de projeção, live, e bastidores, totalmente bastidores. Totalmente bastidores. Igual os irmãos que estão aí atrás da câmera aí. E aí eu vi um pouco de deficiência na parte da iluminação da nossa igreja. E aí é onde entra essa parte mais técnica. Eu fui estudar, procurar referências. Foi se preparar para fazer isso aí, que legal. E aí, como o Paulo falou, acho que vai um pouco desse exemplo, E aí as pessoas começam a ver também que você está buscando, começam a ter esse incentivo. E fica ali nessa área da comunicação, da iluminação, E como eu falei, nossa igreja teve algumas mudanças. O líder de voluntários que estava na época lá na nossa igreja acabou saindo da igreja, E ficou esse gap aí, vamos dizer assim, durante um período.
e as pessoas foram desanimando um pouco. E o pastor, talvez, por direção, talvez não, né? Acredito por direção de Deus, né? Viu meu nome ali e me convidou para fazer parte desse ministério, né? Então, algumas coisas que não estavam tão organizadas, né? Talvez por esse fato de eu ser essa pessoa que busca estudo, né? Para poder aplicar, a gente começou a fazer esses treinamentos e reorganizar a questão do voluntariado na nossa igreja. E tem sido bem. Agora eu vou fazer uma pergunta assim um pouquinho mais apertada, hein? Pode fazer uma pergunta mais Claro. apertadinha? Vamos apertar um cadinho. Qual que hoje você vê assim, qual que é o seu maior desafio? Você fala assim, rapaz, aqui em Alphaville eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa situação, fala pra gente. Acho Se que tiver, né? Vamos dizer assim. lógico, sempre a gente tem desafios, né? Sempre a gente tem que fazer ajustes, mas hoje o nosso maior desafio é consolidar aqueles voluntários que estão chegando mesmo, porque muita gente chega com muita fome, muita sede, e aí o nosso maior desafio é fazer com que o voluntariado seja leve também. Porque aqui na nossa igreja a gente costuma brincar que cada culto é um mega evento. É isso aí. Né? Então hoje a gente Final do recebe. campeonato, é final do Exatamente. campeonato. E aí a gente acaba tendo a questão de como tem muitos cultos e tudo mais. Então alguns voluntários que chegam com muita sede, às vezes não estão acostumados com o ritmo da igreja. A gente acaba tendo esse desafio de trazer ele para ele ficar de fato voluntariando, né? Então, porque ele vê que o desafio é grande, demanda tempo, demanda esforço, porque tudo que a gente faz aqui, como eu falei, tudo é muito grande, né? Então a gente precisa de um time, muita excelência também, né? tudo muito grande, com muita excelência. Então hoje o nosso maior desafio é fazer com que os nossos novos voluntários engajem nos seus ministérios para que eles permaneçam e continuem servindo com a gente. Glória a Deus. E você, meu irmão? Qual que é o seu maior desafio hoje? Você daqui assim, você olha para a tua igreja e fala assim, pastor Chicão, a minha luta na minha igreja hoje está sendo essa. Eu creio que seja ter uma quantidade boa de voluntários, mas ainda assim ter faltas nas escalas. Eu vejo muito isso porque é o que ele falou. Às vezes vem com uma empolgação, aí quando o negócio aperta um pouquinho, aí já começa, tá faltando, tá precisando de gente. E mesmo assim, com uma quantidade enorme, às vezes vem essa falta, né? Então, assim, é a gente arrumar uma forma, né? E pedir a Deus uma estratégia mesmo para que essas pessoas não desanimem, né? Que essas pessoas não desistam disso, que essas pessoas, mesmo às vezes cansadas, encontrem força em Deus e vai lá, vai servir e se entreguem com amor mesmo. Então eu creio que seja algo para a gente orar e buscar, sabe? Porque a quantidade é boa, tem muitos trabalhadores, né? Vamos dizer assim. Verdade. Mas às vezes vem um desânimo, um cansaço, ou às vezes está muitas escalas, como a nossa igreja ainda, ela parece ser grande, mas está no início, às vezes uma escala bate com a outra, está servindo uma sexta numa casa de oração, no sábado no culto Legacy, então fica um pouco puxado. Então assim, é pedir a Deus mesmo mais força e para mandar mais voluntários. É isso aí. E aí, Gabriel, qual que é o seu hoje desafio? Você fala assim, rapaz, eu estou precisando desse milagre aqui, essa dificuldade que eu estou vendo aqui. Fala pra gente. Pastor, acho que como o David falou, quando a gente está iniciando, né? Acho que essa é a maior dificuldade na central de voluntários. Você ter esses voluntários, né? Principalmente nessa questão de escala. Geralmente o pessoal concilia com o trabalho e algumas pessoas trabalham até um pouquinho mais tarde, no horário que está iniciando o culto. E talvez tem pessoas que não entendam a questão de chegar um pouco mais cedo, né, para você se preparar, né, para poder estar servindo. E acho que esse conflito mesmo de não ter pessoas, né, uma quantidade que a gente conseguiria, como o Paulo falou, ser algo leve. E acaba sobrecarregando um pouco as pessoas que estão ali, por ter poucas pessoas. Mas eu creio que, em nome de Jesus, isso é passageiro, né? Como eu falei, a gente está vindo numa crescente, e agora é só crescer. Uma das coisas que eu aprendi muito com o pastor Márcio, e eu vi ele fazendo desde de menino, né, desde criança, era assim, a Lagoinha sempre agiu muito diferente. Às vezes as pessoas chegavam para ele e falavam assim, pastor Márcio, eu vou sair da igreja.
E aí, tudo bem, ele orava e abençoava aquela pessoa, ele não amaldiçoava, não falava, ó, Deus vai pesar a mão, que às vezes eu vi isso, e a pessoa ficava já preocupada de ser amaldiçoada, o pastor orava, o pastor Márcio orava, abençoava essa pessoa ia embora, daí dava 2, 3 meses, a pessoa voltava e falava assim, não, acho que aqui é melhor para eu ficar, aqui é mais leve. E uma das coisas, quando a gente começou a fazer esse manual do voluntário lá em Orlando, e pensando sobre isso, porque a gente acaba que monta com as feridas que a gente teve, para que a gente não venha gerar nas outras pessoas. É uma experiência pessoal, por exemplo, Lagoinha está há 6 anos, né, 6 para 7 anos nos Estados Unidos, eu moro lá há 24. Então, nesses 24 anos lá, eu congreguei algumas igrejas. Então, por exemplo, eu cheguei a congregar numa igreja que, quando eu resolvi sair da igreja, o pastor pegou e orou por mim, assim, pela minha esposa, cancelando as bênçãos de Deus sobre a minha vida que existia através daquela igreja. Aí, só que eu sou filho de pastor, eu sou 4ª geração de pastores. Aí o pastor estava orando, eu abri o olho assim, eu falei, esse cara é maluco. O cara cancelando as bênçãos de Deus sobre a minha vida. E aí, quando a gente começou a formular isso, essa leveza que a gente joga sobre o voluntário, sobre o membro da igreja, é que assim, eu falo, olha, se um líder chegar para você e que você não veio trabalhar no teu dia de escala, porque você teve que ir trabalhar, e se ele jogar sobre você um peso, dizendo assim, Deus vai pesar a mão, hein? Você está adorando mais o dinheiro do que o Senhor. Eu falo assim, vem me procurar na hora. Porque o que eu espero de um líder, de voluntário, é que ele ore pelo voluntariado para que o Senhor venha prosperar ele. Sim. Ao ponto de que ele possa ter o privilégio de estar de manhã, de estar de tarde, de estar de noite, que era o que eu via muitos voluntários vindo, chegando assim, tinham até dificuldade de entender a liberdade que existia. Sim. Ficavam com medo assim, pastor, me perdoa e tal, e o pastor André Valadão sempre fala isso lá no contexto nosso de Orlando. Às vezes o imigrante está lá trabalhando, está lá 2, 3 anos em Orlando, e aí eu falo, você já foi na Disney? Você já foi num parque, né? Você já foi? Não, pastor, eu não fui, só estou trabalhando. Eu falei, não, então você não vai trabalhar na igreja esse final de semana. Você vai pegar os seus filhos, você vai para a Disney, você vai para o SeaWorld, você vai para a praia, você precisa desfrutar primeiro da sua casa. A sua casa é o seu primeiro ministério. Você não pode simplesmente querer servir na igreja, ser o melhor voluntário que existe, sendo que a sua casa está quebrada. Os teus filhos estão sentindo falta de você, a tua mulher, o teu esposo sentindo falta de você, porque estão procurando por você e você está lá na igreja trabalhando. Aí mais uma perguntinha apertadinha. Já teve alguém de alguma família reclamar e falar assim, pastor, manda meu marido para casa? Pastor, fala assim, Deus manda, cadê minha mulher? Não sai da igreja. Já teve algum momento aqui que você falou, meu irmão, volta para casa? Sim. Já teve? Sim, já? muito. Conta pra gente. Eu confesso que até eu mesmo, a minha esposa já me... Eu peguei lá na curva. Não, porque às vezes, meia-noite, 1h da manhã, cadê você? E você não come do altar. Não, Você ainda tem o teu trabalho secular, mas fala aí. Aqui no período de obra pré-global que a gente viveu aqui, tinha dia que eu saía 4h30 da manhã. Já ia direto. E já ia praticamente direto. Mas você trabalha para você mesmo ou você tem o seu business? Eu tenho uma empresa. Graças a Deus. Graças a Deus. Então é mais tranquilo. Quem manda em você é só a patroa mesmo, né? Exato. Mas a minha própria esposa. Exatamente. Cadê você? Exatamente. Tô grávida, tem que ir para casa. Exatamente. Mas isso é normal, mas a gente tem que aprender a conciliar todas as coisas, porque de fato a nossa família é o nosso primeiro ministério. Se a gente perde a nossa família, do que adianta ganhar todo o ministério do mundo, né? Então, é igual o próprio Jesus fala, né? Do que adianta perder a sua alma se você vai ganhar todo o ministério, todas as almas do mundo. Perder a sua própria alma. Tem que fazer como Noé fez. Noé pelo menos conseguiu colocar a família dele lá dentro. E esse acho que é o nosso principal objetivo. Se a sua mulher, teu menininho que está chegando aí, se a gente conseguir colocar os nossos filhos ali dentro, a gente já é campeão. Né? A gente já está transbordando. Mas eu quero saber de voluntário. Você já chegou em alguém e você vai fazer, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Você está aqui de novo? Muito. Volta para casa, Direto, para casa. na verdade, eu faço isso. Eu faço 2 coisas.
Mandar para casa e mandar cultuar. Quando eu vejo Vai que assistir o culto, voluntário- é isso aí. É isso aí. Quando é eu vejo isso que o aí. voluntário está muito tempo aqui, eu falo, vai para casa, meu Vai filho, pra casa. pelo amor de Deus. Exatamente. A gente Ou tem que ter esse quando eu equilíbrio. vejo que o voluntário está servindo em muitos cultos, eu falo, vem cá, deixa eu tirar seu crachá hoje você vai sentar num lugar bom para cultuar, para receber, porque isso é importante. É demais. E aí? Já teve algum momento lá na tua igreja que você já teve que, ou é você, se bem que você é solteiro, que você falou, né? Sim. O solteiro cuida das coisas do Senhor, né? O solteiro pode dormir, ficar na igreja, não tem problema nenhum. E eu vou te contar uma, Chico. Ah, Eu sou um dos responsáveis da chave da igreja. Aí os casados já viram. Não, ele pode ficar até o final. Porque ele é solteiro. mas é isso mesmo. Não tem ninguém, não tem um passarinho para criar, como diz o outro, né? Não tem ninguém esperando em casa e você está no lugar certo. Você tem que estar com a chave mesmo. Você tem que abrir, Tem que estar junto. planta lá, porque quando chegar a tua colheita vai ser Aleluia. forte, vai ser forte. E aí, fala para mim, e você, meu irmão? Você já teve lá algum momento na igreja, ou tua esposa também já ligou, falou, amor, cadê você? Está na igreja de novo. Fala pra Pastor, gente. É complicado, porque além de líder dos voluntários, eu trabalho com elétrica, sou eletricista. E nossa igreja passou um tempo de reforma e muita demanda, né? E tinha só um rapaz para me ajudar ali. E chegou um mês assim que a gente ficou ali levantando tudo, estruturando tudo, né? E sem energia a Não igreja funciona nada. não tem como Só você se vai... for acústico. É, só se for acústico. Então assim tinha bastante coisa para fazer, né? Nessa parte. E aí sempre chega, né? Aquela piadinha, não tem casa mais não, né? Não vai comer nada, vai ficar aí, mas Deus sabe todas as coisas. Mas você já teve, assim, algum voluntário que você, ou alguma esposa, algum filho, alguma mulher, né, ou marido, chegou e falou, "Ó, meu marido não sai, já chegou alguma reclamação para você, assim, Não, direta? graças a Deus não. Eu acho que uma pessoa que eu pego muito no pé é a minha própria esposa, né? Que ela também lidera a parte da recepção. Então, muitas vezes eu encerro tudo, guardo tudo, apago a luz, quando eu vou olhar, cadê a Rosana? Cadê a Rosana? A Rosana está lá embaixo limpando o banheiro. E não para, entendeu? E aí é os dois, graças a Deus, assim, a gente consegue conciliar bem o nosso trabalho com a questão do voluntariado, né? Mas é mais ela do que eu, muitas vezes. Eu que tenho que chamar a atenção. E você, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês com relação à igreja desse jovem aqui, ó. Primeira vez que vocês vieram a Alphaville? Sim. Primeira vez que você veio a Alphaville? Já tinha visto? Não, já vi. E a conferência global, esse movimento que você... Porque assim, desde o momento que eu cheguei, falando, né, de mim, eu entrei... Porque aqui tem um monte de entrada, né? Até para lembrar, de vez em quando eu me perco aqui ainda. Mas eu entrei pela entrada principal, lá onde tem uma costela rodando lá. Sim. Qual rua que é aquela ali? Avenida Tamboré 74. 74. Aí eu entrei por ali, e a gente que é voluntário, líder de voluntário, eu já olhei assim, eu glorifiquei o Senhor, falei assim, meu Deus do céu, que loucura que deve ser isso aqui. Aí algumas pessoas já, né, seja voluntários, começaram a conhecer a gente, começou a conversar, e vendo todo esse movimento. E claro, a gente, eu não sei tudo, a gente lá em Orlando não sabe tudo, a gente olha para cá, olha para outras igrejas, ideias que a gente vai levando, pô, que eu preciso aperfeiçoar isso. Por exemplo, aqui, estou com meu cabelinho arrumadinho, aqui eu cheguei e tem um cara que vai arrumar meu cabelo. Falou, Chicão, senta aqui, deixa eu arrumar o seu cabelo. Aí levou minha esposa lá no salão para arrumar o cabelo. Eu falei, rapaz, que ideia massa, vou botar isso para os meus voluntários lá. Porque no contexto que eu vivo lá, e aqui também, mas eu vou falar mais de Orlando, assim, a maioria das irmãs limpam casa, os homens, na grande maioria, trabalham na construção, então, às vezes, não tem nem tempo, e financeiramente também é muito caro. Aqui, no Brasil, é muito mais barato, se a mulher fazer uma unha, fazer um cabelo. Então, eu falo para você, eu tenho 3 mulheres em casa, eu tenho minha esposa e 2 meninas de 14 anos. A última vez que as 3 saíram para ir no salão, eu vou falar um negócio para você, foi uma pancadinha. E aqui eu vi isso daí, eu falei, rapaz, eu vou montar esse negócio lá. E hoje, almoçando com o pastor André, com a Cassi, eu falei, eu vou tirar esse negócio de lá, vou botar essa cadeira aqui e nós vamos começar a arrumar os voluntários, porque é uma forma também da gente honrar eles. Né? O pessoal trabalha muito, eu assim, hoje eu né, como pastor em Orlando, hoje eu como do altar, então eu vivo da igreja, então a gente cuida também da propriedade da igreja.
e viajo os Estados Unidos inteiro também, dando treinamento, agora para o Brasil também. E eu fico olhando assim, andando aqui, eu falei, cara, vou fazer isso, gostei dessa ideia, gostei dessa ideia, gostei dessa ideia. Vocês já viram alguma coisa aí que vocês vão levar para lá? Você falou assim, rapaz, eu acho que eu vou, gostei disso aqui. Você teve alguma coisa que você já pensou, já viu aí? Tudo. Glória a Deus. Assim, eu queria parabenizar, né, vocês, porque eu vou falar algo muito forte aqui, sabe, Chicão? Maior do que essa estrutura é o coração de vocês. Amém. E é isso que a gente tem que levar. Lógico que a gente vê a estrutura, vê tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês programam para a gente se sentir à vontade, né? É maravilhoso, a gente quer ter na nossa também, mas o maior é o coração. E é isso que a gente tem que carregar, sabe? E é isso que eu estou levando daqui. Eu quero uma estrutura lá na minha igreja parecida. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, igual essa, com certeza, sem dúvida. Eu e meu pastor, a gente já está pilhado, mandando mensagem toda hora. É isso aí. Vamos fazer isso, Estamos vamos fazer alcançando aquilo. objetivos. Vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E estamos alinhando para levar para lá. Mas o que a gente precisa levar, que é maior que um tempo, uma estrutura, é o coração, que tem que permanecer. Glória a Jesus. E é isso que nós estamos levando para Sinop, Mato Grosso. E você, Gabriel, o que você leva para São Vicente aqui desses dias aqui em Alphaville? Não foi a primeira vez, mas eu acho que hoje está num contexto mais gigantesco, vamos Sim, dizer sim. assim, né? Foi a palavra do pastor Ed, né? Na Ed quarta-feira. A gente precisa ver, copiar e trazer da nossa forma, Exatamente, né? Mas o que o David falou, né? Acho que não é só... Tudo que é muito grande, a gente já pensa no custo. Ah, mas aqui é muito custo, é muito caro. As realidades são diferentes, né? Mas com certeza a gente consegue pegar algo do que tem aqui, como ele falou, né? Essa parte do coração, isso não tem valor, né? Não tem financeiro. E isso aqui a gente vê, né? Parabenizando também, acho que é o que impacta mais. O amor das pessoas. Você não vê um voluntário de cara fechada. Todos os voluntários estão sorrindo, né? Então, isso é algo que a gente tem que na minha visão, né? Levar para São Vicente essa gana, né? Esse amor ao voluntariado. E a iluminação, né? Eu, como eu falei, eu sou apaixonado por iluminação. Fica Já estava doido tirando aí, né? foto dos equipamentos Fica tudo, doido aí, né? aí. E sigo essa rapaziada toda que está aí fazendo a parte da produção. Sigo eles no Instagram, né? Acompanho o trabalho. Então, assim, é algo que é o sonho, né? A gente conseguir levar uma estrutura próxima do que a gente vê aqui, né? Para São Eu Vicente. vou contar um testemunho para vocês, que uma coisa que você falou aí agora, que o pastor Fernandes falou lá em cima. As pessoas olham Alphaville, ou talvez olham Orlando, e falam assim, os caras têm dinheiro demais. Os caras estão nadando em dinheiro. E eu conheço um pouco das histórias aqui, que a gente conversa com o Fernando, o pastor André compartilha conosco. E eu vou falar uma coisa para você, que é o que o pastor André Valadão tentou passar aqui. Não é sobre aquilo que eu não tenho, mas é sobre aquilo que eu quero que a igreja tenha. Sim. Porque o Senhor, Ele vai prover conforme a nossa fé. Sim. Quando nós estávamos em Orlando, a gente estava num prédio que era alugado na International Drive, e, se eu não me engano, pagávamos que 40 ou 50 mil dólares por mês. E o prédio não era nosso, não podia fazer aquilo, só que já não estava cabendo. E por não ser nosso, nós tínhamos também as nossas limitações, o que a gente queria fazer, não podia, Pode mudar. né? Aquela situação toda. E nós estamos falando de um contexto imigrante. Um contexto imigrante, passando um pouquinho para vocês, eu vou dizer assim, mas está nos Estados Unidos. Eu acho que é muito mais difícil. Eu vivi aqui no Brasil, e lá é um pouco mais difícil, porque as pessoas que normalmente vão para lá vão com outro tipo de objetivo. A pessoa vai para lá para ganhar dólar, a pessoa vai para lá às vezes por segurança. E a gente está lá na igreja, e aí o Senhor colocou no coração do pastor André de comprar uma igreja. E vamos comprar. E primeiro, você está falando de milhões de dólares, e lá nunca recebeu dinheiro do Brasil. Nunca foi dinheiro da matriz para de repente comprar algum prédio lá. E eu lembro exatamente que a gente viu esse prédio que a gente está hoje, e precisávamos de, eu acho que 1,5 milhão para entrar, porque a igreja não tinha um histórico de crédito, a igreja não tinha caixa para fazer as coisas. Eu acho que vai
nos níveis, vamos vivendo milagres. Sim. E aí precisávamos desse dinheiro, e o pastor André falou: olha, irmãos, nós vamos precisar de tanto, aquela coisa toda. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vive diante de um Deus que Ele move o que tiver que mover. Amém. Nós levantamos em uma semana esse valor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que é mais maravilhoso, que confundiu, mas nos trouxe um direcionamento? Quem deu não é crente. Ó. A pessoa que deu a maior oferta para a gente comprar a igreja não era crente. E do Brasil. Meu Deus. Então não é simplesmente assim, lá é grande e eles têm. Se você for sentar com o Fernandes hoje, ou com a tesouraria aqui, eles for apresentar um número, eu acho que senta e chora. Porque vai fazendo, não vão fazer. E o André Valadão, hoje que o Fernandes herdou isso dele, os caras não param, irmão. Quando você acha que está aqui, daqui a pouco vai quebrar essa parede. A gente estava conversando na hora do almoço, onde era não sei o que vai quebrar, que vai deixar de ser estúdio, que vai virar sala pastoral, que vai virar isso. Eu vou chegar lá, os caras estão achando que está tranquilo. E a gente já vai chegar com a marreta. Quebra isso, coloca isso. Então, os caras falam: agora ficou bom. Não, o estúdio que a gente fez já não vai ser mais estúdio. Vai virar um outro negócio para o outro lado. Então, assim, eu acredito, né, assim, que esses primeiros dias que foi para pastores e líderes, que o pastor André Valadão tentou passar, os outros pastores, trazendo o Flávio Augusto, trazendo os empresários, para tentar mostrar para os pastores que, olha, Deus tem para dar. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de prédio, nós não estamos falando de uma placa. Qual que é o nosso coração como igreja? O que a gente está querendo fazer? A gente está querendo salvar Sinop, nós estamos querendo impactar São Vicente, nós estamos querendo arrebentar o Alphaville, São Paulo, nós estamos querendo arrebentar os Estados Unidos inteiro, mas não é para a gente, é para o Senhor. Então o Senhor vai prover, meu irmão. Sabe, vai prover voluntário, a gente sempre ora lá em Orlando: Senhor, envia voluntários, porque voluntários é resposta de oração, né? A gente não tem o que, a gente não, voluntário, a gente não paga. O cara sai do trabalho, sai de casa 6, 5, 7 horas da manhã, num contexto, entra num ônibus, ou vai trabalhar, seja que for, ele marcou um compromisso de estar 6 horas na igreja, nem tomou banho, já chega aqui e vai quebrar mais ainda. Mas a gente sabe que aqui as nossas forças são renovadas, sabe? Aqui as nossas forças são restauradas. Aqui a gente vê milagre acontecendo, a gente está cuidando da casa do Senhor, daqui a pouco vem uma promoção, vem um contrato, as pessoas ganham as coisas. Eu estou 24 anos nos Estados Unidos, e eu fiquei lá 23 anos, ilegal, sem documento, sem poder vir aqui. Uau. Casei com a minha esposa, tem 18 anos, então eu cheguei lá em Orlando, nos Estados Unidos, no sul da Flórida. Eu morei numa casa com 9, numa garagem com 3, não sabia quem era, mas naquela época, né, a gente sempre tem aquelas irmãzinhas que oram, né, aquelas irmãzinhas do manto, aquela coisa. Eu tenho a irmãzinha do manto que ora por mim, e aí eu ligava para ela lá, falei assim: minha irmã, ora por mim, chorando, e ela falava assim comigo: eu vejo você trabalhando ministerialmente com o pastor André Valadão. Olha. E aí eu falava assim: ah, é? Ela falou: assim, eu sou primo do André. E eu falava assim: não vai ter como. O André estava estourado aqui no Brasil, teve CD Milagres lá, e eu estourado lá de trabalhar na construção. As costas estouradas, a mão estourada. Não, você vai trabalhar com o André Valadão. Eu falava: minha irmã, ele não vem para cá e eu não vou para lá. Passaram-se 20 anos. O André mudou para lá, abriu a igreja, a palavra se cumpriu de eu estar trabalhando lá. O Senhor sempre falou conosco assim que Ele ia dar o meu documento para a gente voltar ao Brasil. Tentei voltar algumas vezes, o Senhor não permitiu, porque havia uma promessa. E Deus, Ele move quem tiver que mover para chegar recurso na tua igreja, para comprar um prédio. Não há impossível para Deus. Eu vivi depois, tenho 47 anos de idade, esse ano em fevereiro, eu vivi a plenitude da bênção. 17 de fevereiro, fui na corte nos Estados Unidos,
de frente a frente com a juíza federal para resolver se meu documento vai sair, se não vai dar. O Senhor já tinha falado que ia dar, até que chega no momento da corte, assim, igual a gente vê na televisão, a juíza, promotor, aquela coisa, você vê, mesma coisa. E aí, rapaz, do nada, a juíza fala assim, desliga as câmeras, desliga o microfone. E mandou desligar, aí ela virou para o promotor e falou assim, eu vou dar o documento para essa família. Meu Deus. E o promotor começou, não, que não sei o quê, que não vai ser isso. Ela falou assim, eu vou dar o documento para eles. Você está entendendo? Aí ele falou assim, não, mas você está entendendo o que eu estou falando? E aí ele falou, ok. Aí ela pode ligar a câmera, pode ligar o microfone. Aí ela falou assim, ó, eu preciso que você refaça algumas coisas nos seus documentos e a gente se vê daqui a 6 meses. E esses 6 meses deu 12 de fevereiro desse ano. Quando nós fomos à corte lá, e aí aquela pressão, né, cara? Sair na corte, assim, juiz, aquela coisa de ser fora do seu país. E ela chegou no momento, tínhamos 10 famílias. E aí chegou na minha hora, ela virou e falou assim, José Veloso, né? Eu sou José Francisco. Francisco é Chicão, porque o André colocou e a família colocou. E aí ela virou e falou assim, coloca de pé, fica de pé. Aí eu fiquei, ela falou, ó, levanta a mão, diga que você vai dizer somente a verdade e tal, você foi preso e tal, aquela coisa toda. Ela pegou o papel, entregou e falou assim, bem-vindo a 2024. A partir de hoje você é residente nos Estados Unidos, vá lá imprimir o seu green card. Glória a Deus. Cara, foi aquele peso saindo de trás, né, das costas da gente. E ela foi e perguntou assim, Rachel e Débora, que são minhas filhas, são gêmeas, eu tenho gêmeas. Ela falou assim, olha, fica de pé. Aí a Rachel e Débora ficou de pé, ela falou assim, você sabe o que é uma ordem de uma juíza federal? Minhas filhas sabem nada, né, 14 anos, nunca vi uma juíza. Aí elas, I know. Ela falou assim, hoje eu proíbo vocês de fazer o pai e a mãe de vocês cozinhar. Se você vai levar os seus pais para comer uma pizza, para comemorar esse dia. Cara, nós servimos a um Deus, por que eu estou falando disso? Que quando a gente tem uma palavra, e Lagoinha tem uma palavra, e a palavra é para glorificar o nome de Deus. Sim. E eu ouvia tanto testemunhos, né? O cristianismo é movido de testemunho, mas a gente tem que ter o nosso testemunho. E o que eu quero passar? Vocês vão viver coisas gigantescas a um ponto tal que você vai falar assim, cara, só podia ser Deus. Só pode ser Deus. Eu quero assim profetizar, né, sobre Alphaville, que isso aqui é só o começo. Amém. É só o começo do que vocês estão vivendo. Deus tem muito mais para derramar sobre a vida de vocês, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a vida do André Fernandes, que é o líder aqui, regional. Sabe, é só o começo. Hoje eu vi um vídeo do pastor Márcio em 2022. Você viu esse vídeo já? Qual o vídeo? Cara, olha só, porque não dá para botar aqui, senão eu ficava. Pastor Márcio, no ano de 2022, estava aqui com o pastor André Fernandes, estava, acho que o Samuca também estava, eu não estava aqui, porque eu não tinha documento ainda, e ele estava aqui, acho que num pedacinho de terra aqui. Tá. E o pastor Márcio falou assim, esse terreno todo aqui vai ser da Lagoinha. A Global vai acontecer aqui. Meu Deus. Vai ser o primeiro ano na Matriz, mas no próximo ano vai ser aqui em Alphaville. Meu Deus. E não tinha-se uma estrutura para isso. E hoje levou esse vídeo para a gente do que foi falado lá. Mas por quê? Teve uma promessa. E todos nós estamos debaixo de uma promessa. É só o começo que vocês estão vivendo. É só o começo que Sinop está vivendo. É só o começo que São Vicente está vivendo. Nós vamos viver o sobrenatural. O que a gente vive em Orlando é sobrenatural. Nós não estamos falando sobre nós estamos falando sobre o reino. Nós não somos líderes de voluntários porque a gente é melhor, talvez nós somos o pior que tem aqui. Nós somos o mais desqualificado que tem. Mas o Senhor viu o nosso coração, viu o meu coração. Por que quando eu fui para Orlando, trabalhando lá, e eu fiquei um ano sabático, né, lá na Lagoinha em Orlando, e de repente o André fala, Chico, cara, você não quer ser líder dos voluntários aqui em Orlando? Eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer. E aí começou a tomar um corpo, a gente começou a organizar aquela coisa toda. Eu falei assim, não, cara, mas aí agora eu quero que você seja líder da Global. Eu falei assim, eu?
Mas por que eu? Né? Tem pessoas estudadas. Eu só tenho 2º grau, meu irmão. Não fiz faculdade, não tenho nada. Né? Eu falei, Senhor, por que eu? Porque eu falo assim que eu sou o que mais preciso, cara. Eu sou o mais pobre e necessitado. Eu sou o cara que mais preciso. É o que eu posso dizer. Então, o que eu quero profetizar sobre a vida de vocês, vocês vão experimentar o sobrenatural na vida financeira de vocês, sabe, nos negócios de vocês, no trabalho na igreja, né, sobre você, uma ajudadora que vai chegar, uma varoa de Deus. Vou profetizar uma mulher rica para você, no nome de Jesus, uma mulher próspera, fazendeira, porque lá na área fazenda, cabeça de gado, Nelore, aquelas coisas todas. No próximo Global, você vai falar, Chicão, a mulher de chapéu ali é minha mulher. E vai falar, mas eu também quero profetizar sobre aqueles que estão aqui, sabe, por trás da câmera, porque eu falo assim, a gente é voluntário, né? A gente escolheu esse nome, mas nós não somos voluntários. Voluntário é aquele que trabalha e não recebe nada. Verdade. E no nosso caso, nós não somos voluntários. O preço que Jesus já pagou por nós, a dívida que a gente tem, eu falo assim, Deus paga a hora extra maravilhosamente. O cheque nunca atrasa, não volta o cheque. Ele dá mimo para a gente, sabe, mimo. É verdade. Primeira vez que eu vim aqui para o Brasil, depois de 24 anos, o Senhor falava comigo assim, que quando eu ia voltar para cá, eu voltaria como filho do rei. E eu esqueci dessa palavra. Quando eu entrei, eu dei o testemunho no culto Hope em Orlando, desci, é um contexto muito, muito do imigrante o documento, o Green Card, é o ápice, vamos dizer assim. E aí, quando eu desci do púlpito, uma irmã virou para mim e falou assim, ô pastor Chicão, tudo bem? Tudo bem? Ele falou, Deus mandou dar as passagens para vocês, porque quando eu recebi o Green Card, eu já comecei a pensar na passagem, porque lá em casa era 4. Sim. Só que você tem que deixar a conta paga lá, você tem preço de passagem aqui, tem alimentação. Eu falei, eu recebi o Green Card, mas agora eu vou ter que esperar um cadinho para o dinheiro chegar. E aí ela foi, comprou as passagens para a gente, comprou de primeira classe. Uau. Quando eu sentei dentro do avião, o Espírito Santo falou comigo. Eu não falei que você ia voltar como filho do rei. O Senhor não deve nada para ninguém, meus irmãos. Quero abençoar a vida de vocês. Vocês vão viver coisas sobrenaturais. Não tem um segundo de vocês que vocês estão trabalhando na obra que vai ser esquecido do Senhor. Não será. Nós precisávamos de um título, voluntários, mas nós não somos voluntários. O Senhor, Ele paga a gente e muito bem pago. Glória a Deus. Eu quero assim agradecer você, meu irmão, prazer em te conhecer, bênção demais. Mano, obrigado. Obrigadão. Abençoe. Pode esticar aqui pra gente, sabe? Quero só fazer uma oração por vocês. Amém. Agradecendo a Deus. E eu acredito assim, né? Como fala, vamos fazer o Globalcast, Chicão. Eu falei, vamos. E aí, a André falou comigo assim, vai chamar quem? Vai chamar quem? Aí eu comecei, gente, vai chamar quem? Vou chamar quem? Quem que vai? Não estava nada programado, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito de você estar aqui, que você tinha que estar, Alphaville, não tem discussão. Você está aqui, você está aqui. Outros que mandaram mensagem não receberam, mas eu sei que nada foge do controle de Deus. Amém. É verdade. Nada. Vamos orar? Amém. Vamos dar as mãos aqui, dá a mão aí você. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio de sermos, Senhor, voluntários na Tua casa. Nós não somos merecedores, Senhor. Mas muito mais além do que isso, Senhor, o Senhor nos escolheu para ser líder dos voluntários. Pai, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua unção, nós precisamos de um direcionamento. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu quero abençoar a vida de cada líder que está aqui. Cada líder que vai estar assistindo, Senhor, esse Globalcast, que eles venham lembrar, não somente olhar para as dificuldades do que lá tem, aqui eu não tenho,
Não, mas o que o Senhor governa céus e terra, e no momento certo vai chegar, vão chegar voluntários, prédio novo, situação financeira, prospera cada ministério, cada pastor, Senhor, cada igreja de Lagoinha, Senhor, nós pedimos a Tua mão sobre nós, nós queremos agradar ao Teu coração, Pai, mais uma vez nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Quem somos nós para o Senhor nos escolher? Mas queremos Te agradecer, Pai, pela Tua bondade. Quero Te pedir mais uma vez por cada voluntário, aonde ele estiver, em qualquer parte do mundo, que ele venha se lembrar que nós temos um Deus que já está no nosso amanhã. Senhor, é o nosso Deus que nada pega ele de surpresa. Nós queremos Te agradecer porque nesse ano de 2024 nós já temos visto a Tua mão. E no ano de 2025, o ano da provisão, nós já estamos vivendo, respirando aquilo que o Senhor tem, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe Eu que agradeço. a vida de vocês. Glória a Jesus. Amém.